Colocando. Corona. Boa noite pra galera que tá chegando aí. Né? Gerson, beleza? Pessoal que tá chegando, podia ir me falando como tá o áudio, como tá a imagem, né? Se tá tranquilo. Fixei o comentário aqui, né? Hoje eu vou, né, ter o prazer de terminar a semana de lives, né? Mais uma semana de lives da Juventude Negra Política, né? Que teve essa segunda semana, né? Já tinha tido uma outra semana e teve a segunda semana com vários temas, né? Variados, né? Que o do Pente trouxe, o João trouxe, né? A Gabi trouxe, a Fantine trouxe. E hoje eu vou ter a honra, né, de terminar a semana, né? Tô um pouco ansioso, né? Nunca fui, ainda não tinha sido anfitrião, né, de uma live da Juventude Negra Política, mas tô feliz, né? A Fatine chegou aí. Boa noite para todo mundo. Tá legal, gente, o áudio, né? A imagem, o áudio excelente. Beleza, então. Eu vou esperar a Viviane entrar, né? Que hoje eu vou conversar com a Viviane, né? Que é bióloga, que é professora do Departamento de Microbiologia da UFMG, né? Que a gente vai falar de um tema, né, que está aí nas manchetes, não tem como não falar, né? Principalmente falar do tema que é o coronavírus, né? Que é as projeções de futuro, né? Que é o cenário da pandemia, inclusive para as populações pretas, né, e tudo. E antes da Viviane chegar, eu vou me apresentando. Assim, para quem não me conhece, né, eu sou Mauro Baracho. Né, eu sou graduado em administração, sou mestre em antropologia, né, sou pesquisador das relações raciais, né, mas para masculinidade. E também sou produtor de conteúdo, né, tenho um perfil chamado Afroestima, né, onde eu debato questões de tudo, né? Relações raciais no geral, né? Masculinidades, né? Enfim, autoestima. Tô vendo que a Viviane chegou aqui, né? Aí acho que eu vou dar talvez uns 2 minutos pra galera ir entrando. Deixa eu ajeitar melhor meu celular aqui. E já vou chamar ela. Ou já tô querendo chamar ela pra gente não perder muito tempo, né? Já a galera tá falando que tá tranquilo, né? O áudio tá beleza, a imagem também tá legal. Espero que não trave. Né, então, como eu disse, né, hoje é a noite que encerra. A noite que encerra a semana de lives do Bota a Cara, né? Da Juventude Negra Política, um projeto muito massa, que eu tenho a honra de participar, né? Tive a honra de participar de várias ações, né? Enfim. Mas que bom, tô vendo que o pessoal tá falando aqui que tá tranquilo, né? Que a live tá. A imagem tá beleza, né? Tá o áudio também. Acho que eu já vou chamar a Viviane aqui. Até para ela se apresentar, né? Para ela se apresentar melhor do que. Tá, tô vendo. Parece que ela pediu pra me esperar um pouco, né? Acho que ela não tá conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir, né, gente? Tá tranquilo, né? O áudio e tudo. Porque parece que a Viviane falou que não tá conseguindo ouvir. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ó, tá tranquilo. O Gerson falando aqui que tá tudo ok. Ó, tá tudo ótimo, né? Chamando ela aqui. Vamos ver. Ó, o pessoal chegando aí. E como é que vocês estão, gente? Nessa sexta-feira fria, né? Ah, então tá tudo ótimo. Eu tô chamando a Viviane aqui, eu já chamei ela, tô esperando ela entrar. Boa noite para quem tá chegando agora. Hoje o tema que a gente vai tratar aqui é sobre a pandemia, né, sobre o coronavírus, né, a gente vai tentar falar, né, sobre os impactos, né, não só da pandemia, como do isolamento também, né, quais são as projeções, enfim, né, até porque né, é um tema que assim, a gente até
nessa formulação do tema, né, conversando com a Viviane, é um tema que não tinha como, é um tema de extrema importância, de extremo interesse para a gente, né, para a população preta no Brasil, né, e já, né, ao longo da conversa a gente vai falar sobre isso. Vou tentar chamar a Viviane de novo aqui. Chamei. Aí. Boa noite, Viviane. Tudo Agora bem? deu certo. Deu Agora eu certo, te não? escuto. Ah, tá, que bom, velho. Tava tendo um mini infarto aqui. Falou, poxa, eu tava conseguindo ouvir. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, ai. Não, você tá me escutando direitinho, né? Tô perfeitamente. Você tá me ouvindo bem também, né? Tô ouvindo. Você Não, vai ouvir maravilha. também gato miando, cachorro latindo. Não faz parte, né? Mas, primeiramente, Viviane, eu queria te agradecer por ter topado, né? Ter topado fazer essa live aqui, né? Participar dessa live, que é o último dia, né? Da semana de lives do Juventude Negra Política. E para a gente tratar desse tema assim que é tão importante, inclusive é um tema que você também trabalha divulgando, né, como divulgadora científica nas redes sociais. E aí eu gostaria de te agradecer primeiramente e já emendar pedindo para você se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, né? Eu sei que você tem um currículo extenso, né? Então, hum, O currículo extenso é não tão extenso, tem pessoas que têm currículos maiores. Mas obrigada pelo convite, né? Obrigada pela oportunidade de falar para algumas pessoas ou para muitas pessoas, né? O trabalho da gente é esse mesmo, ensinar, tentar aproximar a universidade, né, da população. Às vezes a gente fica num mundinho distante da universidade, né? exatamente. Então, eu sou uma preta da Zona Norte, que nasci na Zona Norte, né? Continuo morando na Zona Norte, aqui no Jardim Leblon, apesar dos Correios insistir em dizer que é Copacabana, mas eu estou aqui do lado da pracinha do Leblon, né? Continuo morando aqui, sou uma negra que fui criada por uma família de europeus, de húngaros, sou filha de criação, né? Estudei na UFMG, fiz biologia na UFMG, mestrado na UFMG, doutorado na Universidade Federal de São Paulo, e aí, entre o doutorado e até ser professora, fiz 3 pós-doutorados, né? E aqueles caminhos que a gente vai percorrendo com dificuldade para chegar à docência, né? Eu sou professora da UFMG há 10 anos, eu dou aula para microbiologia, no departamento de microbiologia para medicina, odonto, farmácia, veterinária, já dei aula para todos os cursos da saúde e cursos da biológicas, para bens culturais, que é lá da Belas Artes, né, que também precisa da microbiologia. E estou na UFMG há 10 anos, fui um ano professora da Federal do Piauí, tenho conhecidos por todos os cantos, porque já morei em São Paulo muitos anos, morei fora, morei no Chile, enfim. E o caminho foi de percalço sempre, né? Fui bolsista da FUNP, sou do tempo que não existiam cotas, né? E tudo era mais difícil. E sempre dependi das minhas bolsas ao longo da graduação, do mestrado, doutorado, para sobreviver. Eu me casei muito cedo, então tive filhos cedo, tenho 2 filhos, e aí eu sempre dependi das bolsas e aí, quando a gente depende delas, a gente sabe a importância que elas têm na formação e na sobrevivência, né, das pessoas e dos estudantes de uma forma geral. Então, essa sou eu. E é isso, maravilha, assim. E assim, até assim, eu acho massa, né, serve de inspiração também, sabe? Eu também estudo na UFMG, né, também faço mestrado lá, tem uma professora preta na UFMG, né, assim, é uma inspiração, assim, e assim, tô muito feliz de estar falando com você hoje, assim, né? E, Que bom. Ainda bem é, que existem alguns, mas somos poucos ainda, né? E eu espero que no é, futuro sejamos mais numerosos. E a representatividade é importante. sim, com certeza. E para a gente já começar, Viviane, a nossa conversa assim, eu gostaria assim, até que a gente começar mesmo do beabá, né, do básico, falando sobre essa questão do coronavírus, da pandemia. E eu queria que você falasse um pouco, por ser biólogo, né, por trabalhar com isso, por ser especialista na área, do que é o coronavírus, né? Porque a gente chama de novo coronavírus, né? Porque não ele é de uma família de vírus que já existem, já existiam, né? Já circulavam por aí. Porém, agora é uma nova forma dele. Então, eu queria que você explicasse, né, para o pessoal o que é o coronavírus. Né? Então, os vírus, né? Os vírus no geral são muito pequenos. Todo mundo fica pensando assim, bactéria, vírus e fungo. As pessoas não conseguem muito diferenciar, né? Mas os vírus são os menores, assim, dos micro-organismos, apesar deles terem tamanhos variados. A gente pode imaginar, assim, para contextualizar, os vírus
em 1 milímetro de uma régua, a gente coloca 10 mil vírus em fila. Na cabeça de um alfinete cabe um trilhão de vírus, em média, né? Então, são partículas virais, que a gente chama bem pequenas, que ainda bem a gente não enxerga, porque senão a gente estaria mais preocupado se a gente os visse por aí, né? Então, o coronavírus é uma família de vírus, tem vários vírus, vírus animais, vírus humanos, e por que novo coronavírus? Porque ele é um pouco diferente dos demais, né? Ele tem uma estrutura diferente dos demais. Tem proteínas de superfície, né, que envolvem esse vírus, então ele é uma partícula contendo um cerne, uma região central de proteína, envolvida por uma membrana que é de lipídio, é gordura, e por isso o sabão elimina e inativa esse vírus. E na sua superfície ele tem uma série de proteínas que dão um aspecto de coroa, por isso coronavírus. E todos eles têm esse aspecto. Esse tem um material genético diferente dos outros, tem proteínas de superfície diferente dos outros, e tem uma afinidade pelas nossas células, se liga às nossas células com uma afinidade diferente dos outros. Ele é muito parecido com o vírus da SARS, que é o SARS-CoV, por isso ele é o SARS-CoV-2, mas ele tem peculiaridades, e é um vírus novo, então ele sofre mutações, esses vírus sofrem mutações ao longo do tempo, que fazem com que eles se tornem diferentes. Existem milhares de vírus dessa família que podem potencialmente causar novas epidemias, surtos, pandemias, né? Então a gente está frequentemente enfrentando novos vírus, como acontece com o da gripe, né? Todo ano a gente tem uma vacinação, porque a gente tem circulando novos vírus da gripe com novas mutações. É uma partícula bem pequena, mas, digamos, muito voraz, né? Ela é capaz de infectar nossas células, e no caso do SARS-CoV-2, ele tem uma afinidade pelas nossas células maior do que o vírus da SARS, em torno de 15 vezes mais. Então, ele infecta as células humanas com muita facilidade, e a gente está vendo que ele também é transmitido com muita facilidade, uma velocidade muito grande, e por isso se transformou numa pandemia, né? Então, são os menores micro-organismos que a gente conhece, mas que têm efeitos tão grandes como a gente está vendo agora na pandemia, né? Sim, essa é uma informação que eu não sabia, essa questão que você disse, por isso que o sabão é eficiente, né, porque pede lave as mãos com sabão, essa é uma informação que eu não sabia, assim, né, quando falaram para trocar o álcool, aliás, se não tiver álcool gel, usar o sabão e tal, é muito, muito interessante essa informação. Então, a questão do sabão e do álcool em gel, eles eliminam e matam todos os micro-organismos. Lavar as mãos, né? A mãe da gente já diz, dinheiro é sujo, lava a mão, né? Sabão, água e sabão, lava tudo. E inativa vírus. Então, a gente consegue eliminar essa camada de gordura. E ele precisa dessa estrutura perfeitinha para poder infectar as células, né? E a mesma coisa o álcool, ele vai desnaturar, ele vai desestruturar essa capinha externa e ele não consegue mais infectar. Então, são medidas simples, mas que são muito eficazes. Então, lavar as mãos, limpar a casa, manter a higiene é a melhor forma de prevenção. Uhum. E o SARS, só para a gente, para finalizar essa primeira pergunta, o SARS é uma família de vírus, assim, porque eu lembro que porque quando começaram a falar do coronavírus, falaram que é igual a SARS de 2009, eu não me lembro bem e tal. 2003. 2003. Era a mesma família ou só assim? Então, também são coronavírus, né? O SARS, o MERS, eles são coronavírus, tá? Mas eles não chegaram a ser uma pandemia. Na verdade, o MERS, que é do Mediterrâneo, ele é um coronavírus também, o SARS também. São doenças com sintomas parecidos, mas, por exemplo, a letalidade do MERS é muito maior. Ele mata 35% das pessoas que ele infecta. Não é o caso do SARS-CoV-2, ainda bem, né? Eles têm uma velocidade de transmissão diferente, né? Uma facilidade de transmissão entre as pessoas menor, né? Digamos que eles são mais mortais do que o SARS-CoV-2, mas todos eles são coronavírus. E aí, esse novo coronavírus é porque ele é diferente um pouquinho dos demais e é o mais novo. Daqui a um ano a gente pode ter outros novos coronavírus, né? E aí eles vão ganhando nomes diferentes. Se eles forem mais parecidos com o vírus da SARS, aí SARS-CoV-3, 4 e por aí vai. A gente tem... existe a possibilidade disso acontecer? Existe. Existem milhares de morcegos no ambiente natural que têm outros coronavírus, então os reservatórios desses vírus são roedores e os morcegos na natureza,
E existem já vários estudos mostrando que existem outros que têm potencial para nos infectar. Por isso, essa questão da gente não invadir o ambiente silvestre e nem trazer os animais silvestres para o nosso ambiente. Então, a gente tem outros SARS-CoV por aí, né? Milhares deles. E esse é o grande risco, né? Mas, no momento, a gente está vivendo SARS-CoV-2 e a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus em 2019, por isso esse nome, né? Covid-19. Entendi. E aí, a gente aproveita para a gente já entrar na questão do isolamento, né? E por que o isolamento foi adotado, né? Foi eleito como uma medida mais eficaz, né? Até não é nem prevenção, é para evitar a infecção, né? Pelo vírus e tal. E, assim, e hoje a gente sabe que é a medida mais efetiva que a gente tem, né? Para não se contaminar e tal. E eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe que tem gente que fala, mas pô, por que isolamento, né? Tal país fez assim e tal, e não fez. Aí surgem diversas especulações, né? Diversos argumentos que nem sempre são verdadeiros, né? E por que o isolamento foi adotado, né, como medida mais eficiente para lidar com esse novo coronavírus, né? Pois é, né? É uma medida, assim, extrema. E aí a gente tem que pensar que a gente tem uma confusão de temas também, né? Igual não sabe o que é vírus, bactéria e fungo, né? A gente tem uma confusão de temas. Então a gente tem usado muito como sinônimos, mas a gente tem diferença entre quarentena, isolamento e distanciamento e o lockdown, né? O famoso lockdown. Então, o termo correto é distanciamento social, que é o que a gente está tentando fazer, né? Então, a quarentena é quando você tem alguém que foi suspeito de ter contato com o vírus e ela fica lá 14 dias separada dos demais para evitar a transmissão. O isolamento é quando a gente tem uma pessoa realmente doente, diagnosticada, que tem que ser separada das demais para evitar a transmissão. E o distanciamento é o que a gente faz, que é evitar o contato com outras pessoas, né, para diminuir a velocidade de transmissão. Você impede a transmissão entre pessoas e, com isso, você diminui o número de pessoas doentes. E se você diminui o número de pessoas doentes, diminui a sobrecarga de pessoas no sistema de saúde, que já é sobrecarregado, né? Então, se você deixa todo mundo circular e o vírus circula junto, você vai ter milhões de pessoas doentes, simultaneamente, precisando de atendimento. Obviamente, nem todas as pessoas vão ter sintomas graves. Muita gente fala, mas não é todo mundo que morre. Mas não é todo mundo que tem sintoma grave. Não é essa a questão. Muitas pessoas com sintomas leves e moderados, mesmo não tendo risco de morte, elas precisam de atendimento médico. Grande parte delas vai precisar do SUS. E se a gente tem um grande número de pessoas precisando de atendimento no SUS e não tem esse atendimento, nenhuma questão pensando só nos leitos de UTI, mas no geral, se ela não for atendida, ela pode morrer por causa dos sintomas leves. Pneumonia bacteriana também mata dessa forma se não for tratada. Então, você precisa de atendimento de um médico, de medicação adequada. Então, se a gente não faz esse distanciamento, essa medida de separar as pessoas, como é um vírus que se espalha muito rápido, você vai ter tanta gente doente, como a gente já está vendo, que o sistema de saúde não aguenta. Então, naqueles lugares onde a gente tem menos hospital, menos médico, menos enfermeiro, qual o grande problema? Não vai ter atendimento para todo mundo. Os mais graves talvez consigam leite de UTI, mas quem tem sintoma moderado pode evoluir, pode ter sintomas graves depois. Como é que ele vai ser atendido se não tem médico suficiente? Se a gente está tendo médicos ficando doentes, né? Se não tem leito para todo mundo, não tem medicação para todo mundo. Então, o distanciamento é sim eficaz, é cientificamente provado eficaz. Manter distância, como é um vírus que é transmitido por contato direto entre as pessoas, se você evita esse contato, você evita a transmissão. Se você evita a transmissão, evita um grande número de pessoas doentes e, consequentemente, dá um alívio, que é o achatar a curva, né? Dá um alívio, então, para o sistema de saúde, que já não comporta todos. A gente tem que lembrar que tem outras doenças, né? Ao mesmo tempo. Então, tem atendimento para outras pessoas. Quem já foi numa UPA sabe como é cheio, né? Que já demora o atendimento. Então, se você tem mais pessoas na fila, mais risco de pessoas morrendo na fila. Então, esse é o que as pessoas têm que entender. Não é porque, não vou morrer, mas você pode ter um sintoma grave e morrer? Pode. Você pode precisar de um médico, mesmo com sintoma leve, e não ter acesso a esse médico, e ficar em casa doente e morrer, começando com sintoma leve, que pode piorar. É igual uma gripe, né? Um resfriado. Você pode ir evoluindo e piorando, né? E esse é o grande problema que a gente tem. Então, é a medida eficaz? É a medida eficaz.
Sim, é a mais eficaz que nós temos hoje, né? O método mais eficaz para evitar o contágio, né? Tinha que fugir da palavra aquela para evitar o contágio. E aí uma dúvida também que eu tenho, eu queria saber assim, é sobre as máscaras, né? E se o contágio ele é feito só por vias respiratórias ou tipo por contato mesmo, no sentido de abraço, né? Pois é. Toque, esse tipo de coisa. Recentemente eu fiz um vídeo lá mostrando, a gente fez isolamento de bactérias para demonstrar como os micro-organismos estão em todos os lugares, e eles estão em todos os lugares. A gente come, respira, toca o tempo todo em micro-organismos os mais variados. O número de micro-organismos no nosso corpo é 1 para 1, é o mesmo número das nossas células. Então, eu sempre digo nas minhas aulas que nós somos mais eles do que nós mesmos, e nós dependemos deles. Né? Então, a gente está em contato constante com esses micro-organismos, incluindo os que causam doença, que são a minoria. A grande, né, a beleza da microbiologia a maioria não faz mal nenhum, a gente depende deles. Uma minoria, como SARS-CoV-2, causa infecção. Então, o contato direto é a forma de transmissão que prevalece, né? Você entrar em contato com gotículas respiratórias, conversar com uma pessoa infectada, ter contato com essas gotículas de saliva e microgotículas. Então, quanto mais próxima a conversa, maior o seu risco. A gente tem um monte de pessoas, mais de 80%, que não têm sintomas, mas que transmitem. Então, ela não está resfriada, não tem sintoma gripal, mas ela pode transmitir da mesma forma, né? E você ter sintomas, ou também você ficar assintomático. Por isso o distanciamento. Então, não é só o distanciamento social, de não conviver com os outros, mas também o distanciamento na hora de conversar. Então, a distância ideal são 6 pés americanos, né, que é 1,83 m. Eu vejo muita gente falando 1,5 m, 1,5 m, 1,5 m, eu não sei de onde saiu esse número. O número é 1,83 m, e a gente arredonda para 2 para garantir uma margem de segurança. É horrível, mas é o contato direto, né? Abraçar, beijar, né? Compartilhar cigarro. Muita gente já me perguntou de tudo. Tudo isso que envolve saliva, que envolve gotícula respiratória, vai ser um risco de transmissão. E você não sabe quem está infectado. Ah, fulano não está com sintomas, isso não quer dizer nada. Que bom que ele não está com sintomas, mas ele pode transmitir? Pode. Então esse é o momento de ninguém chegar perto de ninguém. Mas você pode se contaminar com superfícies. Recentemente, eu acho que o CDC falou que o risco é menor. O risco é menor do que um contato próximo, uma conversa ou um espirro de alguém em cima de você. Mas o risco existe, tá? O vírus pode ficar viável em dados de laboratório por até 3 dias numa superfície, mas isso é no laboratório. Na vida real, provavelmente ele vai ficar ativo por menos tempo. Mas imagine a seguinte situação, você vai no supermercado, comprar uma caixinha de leite, alguém espirrou naquela caixinha de leite, um minuto antes de você pegar a caixinha de leite. E você não viu. Você pega a caixinha de leite, coça o olho, põe o dedo na boca, sei lá, enfim. Tem contato com as mucosas, você vai se infectar. Quanto de vírus precisa para eu me infectar? A gente ainda não sabe. Isso varia de vírus para vírus. Mas o risco existe? Existe. Então, a forma majoritária é contato próximo, ônibus lotado, é ótimo. Ar-condicionado, o ar circulando, basta uma pessoa sem sintomas e ela falar, falar alto, então tem os perdigotos, né, as gotículas flutuando lá, elas percorrem uma distância relativamente grande antes da gravidade puxar para o chão. Então, você tem esse risco maior no contato próximo, mas você tem o risco da superfície, né? Dinheiro, que você traz ao supermercado, entrega delivery, tudo isso vai depender de quem pegou antes, de quem estava com aquilo antes. Né? Então, para se garantir, você tem que desinfetar tudo mesmo. Já para nós, microbiologistas, é um hábito, por exemplo, não entrar em casa com o sapato da rua e ficar com ele dentro de casa. Não usar a roupa que você andou no ônibus e está na cama. Porque você traz micro-organismo, né? A gente já tem isso meio como rotina. Mas, normalmente, as pessoas não preocupam muito com isso, porque os olhos não veem, o coração não sente. Mas, no caso da pandemia, a gente sente. Então, a gente tem que se prevenir de todas as formas. Obviamente, existem alguns exageros. Você não precisa ficar borrifando hipoclorito, água sanitária para todo lado 24 horas por dia. Tem o bom senso, né? Então, você chega do trabalho, você tira aquela roupa, põe para lavar, lava com as demais. Você evita usar, se você gosta de andar descalço em casa, evita que o sapato da rua entre dentro de casa, deixa ele do lado de fora. Não é necessário ficar limpando com água sanitária o tempo todo. Mas o que é mais importante, um veículo muito importante de transmissão, as mãos.
Então, se você pega coisas na rua, dinheiro, o cartão do ônibus, segura lá no ônibus, você não sabe quem espirrou na mão. Muita gente ainda não tem a tal etiqueta respiratória, que é, né, cobrir o rosto, proteger para espirrar. Espirra na mão, quantas vezes você já não viu isso na rua? Espirra na mão, tosse na mão, pega no ônibus, aí você pega no ônibus também, coloca a mão na boca, e é assim que a gente diz que é o contato indireto, né? Você não teve contato com aquela pessoa, mas você teve contato com secreções daquela pessoa. Chega a ser meio nojentinho, né? Igual a questão que foi discutida no início da pandemia, tem que tirar a barba, porque a barba aumenta o risco de infecção. Só se alguém espirrar na sua barba, né? E você não for uma pessoa que tem higiene, então o risco desse caso é muito pequeno. Tem alguns absurdos e exageros sempre, né? A gente tem que também ser sensato e ter bom senso. Se você vai no portão da sua casa, receber uma encomenda, você não tem que entrar em casa correndo e tomar banho, sabe? Né? Não tem esse, não precisa também virar neurótico, mas você tem que ter bom senso, né? Você vai tomar uma latinha de refrigerante na rua, é bom que você higienize antes, você não sabe, né, como é que aquilo estava na prateleira do supermercado, quantas pessoas pegaram, passaram por ali. Então, as medidas de higiene que deveriam ser diárias, né, que a gente devia preocupar, não, quem pegou nisso daqui, a gente tem que manter agora. Então, tem risco de infecção com superfície? Tem. Obviamente, vai depender da superfície, né, e de quem passou. Então, ambientes públicos são um risco. Shopping, maçanetas de portas em lugares públicos, botão de elevador, são os lugares que a gente vai ver, né, uma maior frequência, principalmente se for um ambiente hospitalar, posto de saúde, hospital, onde já vão ter várias pessoas doentes, vai ter mais vírus circulando, não tem como não ter, né? E não é só vírus, você tem que lembrar de outras doenças. Diarreias são evitadas da mesma forma, gripe, né? Então, são medidas que evitam muitas doenças causadas por micro-organismos, que entram no corpo pelas mucosas, nariz, boca e olhos. E a máscara, vou te responder a máscara que você falou, porque eu já ia me esquecendo. A máscara é o uso obrigatório agora, também tem que ter bom senso e tem que saber usar. Então, teve muito questionamento no início da pandemia da eficácia de máscara de tecido. Né? Qual que é mais eficaz, qual que é menos eficaz? A gente sabe que a cirúrgica, as comerciais, né, cirúrgica e a N95, que é aquela de alta filtragem, utilizada por profissionais de saúde, são as mais eficazes. São provadamente eficazes e testadas com embasamento científico. Mas as de tecido se tornaram uma necessidade. Eu, no início, realmente fui muito contra as máscaras, justamente pelo que eu vejo acontecer hoje, o mau uso. Né? Mas é uma medida eficaz? É, desde que seguidas as recomendações que a gente tem hoje, né? Então, que sejam máscaras de tecidos mais de malha mais fechada, 2 camadas, e que elas sejam trocadas frequentemente, né? Então, se você fala muito, você vai trocar, você sente que ficou úmido, você troca com mais frequência. Então, tem inúmeras máscaras aí no mercado, hoje em dia. Todas elas minimizam o risco, mas ela te impede, ela te diz, bom, você está garantido de não se infectar? Não, você não tem essa garantia, porque você tem outras formas de infecção. Se você usar a sua máscara por muito tempo úmida, você já vai perder a eficácia. Se você ficar tocando na máscara com a mão contaminada, você vai se auto-infectar. Né? Se você, não toco na minha máscara, troco a cada 2 horas, mas pego em tudo, não lavo as mãos e coloco a mão no olho. Então, você corre risco. Então, a máscara é uma medida que minimiza, mas você não pode se sentir o super-homem nem a super-mulher, porque você está de máscara. E, além disso, tem que usar a máscara direito, né? Tampando nariz e boca, queixo não é lugar de máscara, pescoço, mão, bolsa, né? Então, porque ela vai ficando suja. Imagina quantos micro-organismos não devem ter naquela máscara que passou o dia no seu pescoço suando, depois você põe no rosto. Então, além do risco de você se infectar com o coronavírus, você pode se infectar com outras coisas. Né? Então, tem que ter cuidado, principalmente com a higiene das mãos. Ela vai minimizar, mas também se tiver de máscara aglomerado, ela não é 100%. Aquelas gotículas de saliva podem atingir seu rosto, seu olho, a própria máscara e você se infectar da mesma forma. Então, é máscara e 2 metros de distância. Né? E lavar as mãos sempre que se lembrar. Se tiver água e sabão, água e sabão. O álcool em gel deve ser melhor. Não, o álcool em gel não é melhor. O álcool em gel é uma medida emergencial. Se eu não tenho água e sabão, eu uso o álcool em gel. Mas se sua mão estiver imunda, se estiver vendo sujeira, o álcool em gel não funciona. O vírus pode ficar protegido, né? Na matéria orgânica, na sujeira da sua mão. Então, o álcool em gel só se suas mãos estiverem visivelmente limpas. Então, a máscara é uma medida adicional.
Mas o distanciamento é essencial, o distanciamento físico. Então, não adianta ir para a fila do supermercado, esperar a sua vez de entrar e fazer grupinhos de 10 pessoas e ficar batendo papo com a máscara no queixo, ou, né, eu vejo muito, e eu moro aqui na Zona Norte, eu vejo isso, as pessoas põem a máscara para entrar no supermercado, saem e falam, ai, que droga essa máscara, que alívio de ter tirado isso. Não adianta nada, é sério, tem que usar a máscara, tem que usar direito e fazer a fila com 2 metros de distância. Eu sei que você quer conversar com sua vizinha, mas enfim. Tem que, nesse momento, a gente que gosta de ficar tão junto tem que ficar bem longe, né? Mas é a melhor prevenção para evitar, né, realmente pessoas doentes. E algumas pessoas se arriscam. Vejo idosos no barzinho, sentadinhos um do lado do outro, batendo papo, sem máscara, bem próximos, jogando o joguinho deles, né, o carteadozinho. E isso é um risco? É um risco. E aí eu temo pelas pessoas que estão negligenciando essas medidas, né? Elas são importantes. Talvez fosse melhor a gente ver os vírus, né? Sim, pra só sempre acreditar, né? Como diz minha mãe, tem gente que é só vendo para crer. Nesse caso, acreditem. Eles existem. Sim. E aproveitando que a gente fez a gente falou o que é o coronavírus, falou das formas de contágio e do que a gente sabe que é de eficiente hoje, que é o distanciamento, né, social, isolamento, a quarentena. Aí queria que a gente entrasse num tema, né, que eu acho que tanto eu e você estamos falando sobre ele já tem um tempo, né, que é do impacto dessa pandemia, né, para as populações negras, né. E eu lembro que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né, de que a população preta era quem ia sofrer mais, né, com essa pandemia, e infelizmente está se confirmando. Eu vejo também que você tem um projeto, né, que você bate muito nessa tecla, que fala muito sobre isso, né, e a gente estava até conversando mais cedo sobre o porquê disso, né, e assim, infelizmente, essas coisas que a gente temia tá se concretizando, né, a gente já sabe que nos Estados Unidos, né, a maioria dos mortos são os negros, né, os mais infectados. Aqui no Brasil também, isso é uma pesquisa, né, recente, né, e, assim, por que disso, né, o que você vê? O porquê da população preta está mais sujeita a isso, né? A gente sabe, né? Assim, no geral, né? Mas eu gostaria que você falasse também um pouco sobre isso. Né? Pois é. A gente está vendo, né? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, mas a gente está vendo que as minorias, que não são minorias em número, né? São realmente os grupos mais vulneráveis. A gente fala... Para a Covid, os grupos vulneráveis são idosos, né, com doenças crônicas, mas o que a gente está vendo e que a pandemia está mostrando é realmente a disparidade socioeconômica do mundo. Então, nos Estados Unidos e aqui, o que a gente vê é que 4 vezes mais o número de mortes, entre esses mortos, a maior parte são negros, né, em torno de 4 vezes mais negros e pardos, considerando, né, o geral de mortos. E no Brasil a gente ainda tem um outro problema, que é a subnotificação, né? A gente testa muito menos, por exemplo, que os Estados Unidos, em torno de 10 vezes menos. Se testássemos como eles, quantos casos, quantas mortes seriam hoje? Eu tenho medo de saber, a gente sabe mais ou menos, mas é quase inacreditável que a gente esteja nessa situação. E o que a pandemia está mostrando é que, na verdade, os grupos vulneráveis e os grupos de risco são aqueles de nível socioeconômico mais baixo, nível educacional mais baixo, ou são aqueles que não têm acesso à água tratada, esgoto tratado, são as minorias da periferia, realmente, que são compostas por negros, né, que têm baixo acesso à educação, o acesso à saúde é muito difícil. Então, não é uma diferença de infecção. Os negros se infectam mais. Não, muito pelo contrário, os negros têm menos receptor para o vírus. O que a gente tem de dado científico hoje é que o vírus, em tese, a gente estaria protegido da infecção. Mas a gente estaria protegido, então por que tem tanto negro morrendo pelo mundo? Justamente porque aí eles entram em outras questões. Eles podem até se infectar menos, mas são as pessoas que vão demorar a ter acesso à saúde, né? À UPA, ao SUS. Um dado mais recente que eu publiquei lá no perfil da microbiologia, de um artigo, mostra pelos exames de sangue laboratoriais desses negros que eles demoraram mais a conseguir o tratamento, a conseguir a consulta, a conseguir o atendimento. Então, eles saíram de estados moderados e sintomas leves para sintomas graves, pela demora em procurar atendimento. Porque, além de tudo, devido à situação socioeconômica, eles precisam trabalhar. Então, essa história, fica em casa, é muito simples para quem não precisa sair todos os dias, né? Então, essas pessoas estão mais expostas aos vírus,
elas têm uma condição de higiene sanitária, na maioria das vezes, melhor. Eu até olhei uns números no Brasil. A gente tem hoje no Brasil 5,8 milhões de pessoas que não têm banheiro em casa. A gente tem em torno de 60% dessas pessoas no Nordeste em situação de precariedade. São mais de 53 milhões de pessoas na pobreza extrema. Não tem água tratada. Então, a gente tem aí 31 milhões de pessoas que não têm água encanada. Então, lavar a mão com água e sabão parece super simples. É muito simples para muita gente. Mas tem algumas pessoas que não têm acesso à água. E a gente tem um risco de infecção agora pelo esgoto, porque o vírus é liberado nas fezes, né? Então, água não tratada, esgoto, tudo isso é um risco. E tudo isso vai para onde? Para a periferia, onde estão a maioria dos negros, né? A maioria de nós, que não tem, além de tudo, não tem acesso a uma saúde adequada, né? Que tem que enfrentar a fila da UPA, mas também tem que trabalhar no outro dia, então estou com sintoma leve, não vou procurar ajuda agora. Às vezes a gente, né, procrastina, demora a procurar o auxílio médico também, e precisa trabalhar diariamente, vai se expor. Então, eu acho que é muito importante ter campanhas de conscientização nessas populações que, eu tenho que sair, mas eu tenho que me proteger dobrado, porque eu sou o grupo de risco. O grupo de risco são todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, que a grande parte são negros, moradores de periferia. Se você não tem água, a gente está vendo muitas ações, né, para auxiliar as pessoas, dando kits de higiene, mas é insuficiente. Então, isso é o que leva a esse grande número de pessoas. Tem ainda alguns fatores genéticos, como uma frequência maior de doenças crônicas na população negra. Doenças cardiovasculares, muitas delas associadas ao acesso limitado ao sistema de saúde, né? A prevenção de determinadas doenças, o controle, então, de pressão, de doenças cardiovasculares. E quanto, né, menor o índice de desenvolvimento daquela região, maior tem se mostrado o número de pessoas infectadas. E é uma realidade, a gente vê um número de mortes muito mais alto entre os pobres e negros do que entre as classes mais abastadas, digamos assim, entre os ricos, que vão ter acesso a um sistema de saúde muito melhor. Então, o impacto da pandemia está só mostrando aquilo que a gente já sabia, né? Então, está revelando que são necessárias medidas de saúde socioeconômica, saneamento básico, principalmente, e de manter essas populações em casa. Então, elas precisam de auxílio. O auxílio emergencial ele tem que ser universal. Essas pessoas precisam de ajuda para poder se proteger. Porque só lavar as mãos quando é possível lavar as mãos e só ficar em casa, não é uma realidade para a maioria dessas pessoas, né? Não é, bom, vou ficar em casa, meus filhos precisam comer, mas eu vou ficar em casa. Não é bem assim, né? A gente tem que pensar grande, e é por isso que está refletindo no número de mortes, né? E talvez muitas pessoas não se sensibilizem com o número de mortes, porque não enxerguem isso. Então, são mais de 25 mil mortos, e eu vejo pessoas que não estão sensíveis a isso ainda, né? Políticos e outras pessoas mesmo da sociedade, pessoas que eu conheço, que acham que, mas é só uma minoria uma minoria de pessoas carentes, que têm família, muitas delas arrimo de família, e que não existem mais. E como ficam essas famílias que também foram infectadas, porque os contatos próximos também estão, quantos deles estão doentes, quantos não podem sair para trabalhar? É muito complicado, né? Não é tão simples quanto parece. E é esse o reflexo, e a gente está vendo isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, as minorias, então, asiáticas também, em alguns países da Europa, são as que são mais acometidas, são aquelas que estão mais expostas, né? Elas estão na linha de frente da população. Igual os profissionais de saúde na linha de frente dentro dos centros de saúde, hospitais, a população socioeconomicamente mais desfavorecida está na linha de frente do vírus, né? Ela tem que brigar com o vírus todos os dias. E aí, precisa mesmo conscientizar que, bom, eu tenho que sair, então eu tenho que me proteger o máximo que eu puder e proteger os meus, né? A minha comunidade, da forma que eu conseguir, né? Que nem sempre é ideal. Sim, e no meio disso tudo ainda tem as desinformações e as fake news. Eu lembro que uma foi a que os negros eram mais resistentes, né? Não estariam imunes ao coronavírus, que é uma coisa que você já explicou, né? Você falou anteriormente. Mas tem aí, eu fico pensando assim, principalmente para você, né, que é cientista, que trabalha com a ciência, e no momento que a ciência está tão desacreditada, né, no Brasil, e tipo assim, e as fake news ganham mais, né, credibilidade que os dados científicos, né, que cientistas falando sobre a pandemia. E aí você tem um microblog, você aborda, você trabalha também como divulgadora científica nas redes sociais, e como é que você vê essa questão da desinformação e das fake news, né, nesse momento, né,
Olha, eu vou te falar que eu falo sempre que é uma batalha desleal, né? Porque cada vez você vê mais fake news mais elaboradas. Obviamente as pessoas estão procurando, digamos, consolo, notícias boas, então acabam acreditando em curas milagrosas, né? E acabam acreditando que são manipulações, as teorias de conspiração, né? Que são manipulações políticas para a gente ficar em casa, enfim. São inúmeras fake news, muitas delas disseminadas por líderes religiosos, políticos, médicos, negacionistas, e eles acham que não têm entendimento da extensão do estrago que uma fake news pode causar. Eu vou dar o exemplo daquela história de abrir o caixão e ter só pedra dentro, que foi uma fake news recente. Isso levou pessoas realmente a abrirem caixões de mortos da Covid no norte do país. E aí você leva um risco de saúde pública. Né? Você abriu uma brecha para mais infecções, curas milagrosas, pessoas com sintomas graves dizendo que se curaram com chá de boldo. Eu falei, nossa, seria ótimo se existisse mesmo uma cura milagrosa. Quem não ia querer? Né? E como é que você explica esse monte de gente doente com esse monte de cura milagrosa e ninguém tá se curando de fato? Então, o que eu acho mais preocupante, o número de fake news, ele cresce e ele vai variando. Tá? Então, tem as mais elaboradas que utilizam descontextualizam notícias científicas e as pessoas mais simples não entendem. Primeiro porque a linguagem científica, né, é cheia de jargões, as pessoas têm uma dificuldade de entender. Então, se eu falar para você microbiota, você vai olhar para mim e vai rir, porque não interessa o que é isso. Então, a gente tem que começar na ciência, na academia, chegar para as populações, todas, os mais vulneráveis, e falar a língua que todo mundo fala, né? Então, não usar os termos de laboratório. Então, o que as fake news fazem? Eles usam uma abordagem de linguística muito boa, né, que chega às populações, contam mentiras que são mais convincentes do que aquele cientista que está falando aquele monte de coisa que você não entende nada. Né? Então, o que está acontecendo é que a gente está vendo inúmeros sites e páginas fazendo divulgação científica. Nem todos para o povo, a maioria faz divulgação científica para cientista. Né? Não adianta eu colocar a página de um artigo lá com o título em inglês, que só quem lê inglês e quem tem acesso e entende o que é uma PCR, um método molecular, é que vai entender. Então, o que eu tenho feito lá no perfil da Mica é tentar transformar a linguagem científica numa linguagem mais simples e desmistificar essas fake news. Então, as fake news, elas têm um impacto muito grande. Então, as pessoas veem lá que, bom, posso tomar um chá e sair, distanciamento é mentira, né? Hidroxicloroquina cura. Isso gera uma confiança das pessoas, algumas começam a se automedicar, que pode ser um risco enorme, a gente vai ter então um monte de doente, porque saiu tomando remédio sem prescrição médica. A gente sabe que as pessoas compram remédio na farmácia sem receita, compram nas redes sociais, então jeito tem. E tem os facilitadores, que são esses divulgadores, que parecem que querem ver o caos, né? Querem que mais pessoas morram, querem que mais pessoas fiquem doentes, e não entendem ou entendem, né, o que estão fazendo. E parece que é uma estratégia de eliminação de pessoas mesmo, né? Então vamos deixar todo mundo se aglomerar, todo mundo sair, distanciamento é uma mentira, o vírus é inventado, para ver o que acontece. E hoje eu vi um absurdo de uma notícia dizendo que o fato de estarem morrendo muitos idosos foi bom para a Previdência. Né? Acho que eu vi também. Não vou citar a fonte, mas eu não sei se você já viu. Então, aí você chega a pensar, gente, será que realmente a gente sabe que tem muitas indústrias de fake news, são pagas, né? Elas são patrocinadas. Aí eu fico pensando se é de propósito mesmo, para eliminar as populações vulneráveis todas, e aí ficar melhor para quem não é vulnerável. E sobrar mais dinheiro para quem já tem muito, na verdade. Então, as fake news, elas são um problema de saúde pública. Né? Recentemente, a OMS deu um nome para desinfodemia, para contrapor a infodemia. Então, a gente tem uma pandemia do vírus e tem uma pandemia de informações. Muitas são verdadeiras, mas tem as que desinformam, que é a desinfodemia, né? Então, a gente está tendo um outro vírus em paralelo, que é o vírus da informação mal dada ou a desinformação. E acontece também com a mídia convencional. E eu tenho falado isso sempre, que tem utilizado dados preliminares e divulgado como dado estabelecido. Eles não entendem como é o fluxo da informação científica. Então, que primeiro a gente submete um artigo, ele é revisado por outros cientistas, né, pelos pares, para daí ser publicado. E no meio do caminho tem uma plataforma chamada pré-print, que é de dados preliminares.
E está escrito desse tamanho vermelho lá. Esses dados não foram revisados e não devem ser usados como informação estabelecida. Aí a mídia vai lá, pega um artigo desses que teve um resultado bacana, publica, encontrado uma vacina promissora e tal. Mas esse artigo nem foi revisado. Aqueles dados podem estar todos errados. Tem alguns desses pré-prints que já estão na 6ª versão. Porque, pelas críticas, eles vão ajustando o artigo. Tem alguns do início da pandemia, um que eu estava louca que saísse para eu publicar lá no perfil, porque lá eu só publico os dados realmente já revisados, de que o vírus resistia a 70 graus. Eu estou esperando esse artigo sair até hoje. Falei, é Highlander esse vírus. É o vírus super vírus. Nós estamos perdidos mesmo, se isso for verdade. Isso foi no início da pandemia, até hoje o artigo não saiu. Mas teve mídia que divulgou. Isso gera pânico e gera desinformação. Aí o desinformador pega essa informação, transforma num texto mirabolante e as pessoas replicam. Então a gente tem que também ensinar as pessoas a consultar a fonte. Uma fonte de confiança. Né? E, de preferência, as instituições internacionais de saúde, a OMS, que tem tradução para português, que tem informação de prevenção simples. Essas são as melhores fontes para a gente, né, conseguir realmente dar a informação correta. Quando você recebe uma coisa no WhatsApp, se for muito milagre, não repasse, porque provavelmente é mentira. Nem para o mal, nem para o bem. Confira, pergunte para alguém que tenha mais conhecimento. E a gente tem que lembrar que muita gente também não tem acesso à internet para ficar consultando tudo, né? Então, às vezes, é o vizinho que te conta do chazinho ótimo para Covid, e aí você replica isso para outra vizinha. Então, a gente tem que se aproximar, o cientista tem que se aproximar mais das comunidades, das escolas. A gente já tem vários projetos, a UFMG tem vários de extensão nesse sentido, mas eu acho que falta ainda cientista ir lá nos aglomerados, nas associações comunitárias, dar palestra, explicar como é que são as doenças, como que elas se transmitem, como são as formas de prevenção, de uma forma que as pessoas entendam, né? E esse é um complicador, e isso é um facilitador de fake news, né? A vontade que a gente tem de que apareça uma cura logo, uma vacina logo, uma coisa simples, né? A gente sempre prefere o caminho mais simples, mas as pessoas têm que entender que nesse momento não existe um caminho simples, não temos tratamento ainda eficaz, apesar de termos centenas de estudos de tratamento e vacina, não existe um estabelecido. O nosso tratamento hoje é distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos, ficar em casa se puder, não é ir para o Oiapoque porque está com saudade de comprar no Oiapoque, não adianta. Fique em casa, deixa para comprar depois, sabe? Para proteger a sua família, para se proteger. A gente não sabe. Tem muitas pessoas que têm doenças crônicas e desconhecem isso. Porque não tem o hábito de frequentar um consultório, porque não tem acesso a isso. Não é todo mundo que pode marcar uma consulta com um cardiologista e ir. No SUS demora meses, às vezes, para uma consulta. Quantas pessoas você vê aí que tem um mal súbito e morre, nunca soube que tinha um problema crônico? Então, se você pegar o vírus, eu tenho só 20 anos, mas você pode morrer do mesmo jeito. A gente está vendo aí vários jovens sem doenças crônicas indo a óbito, o que é muito triste. E a gente vê que a maioria dos infectados, nos dados da Secretaria Estadual de Saúde, nos dados do Ministério da Saúde, são pessoas entre 20 e 50 anos. Então, e muitas não têm sintomas. E elas transmitem para quem tem mais idade. Quem quer perder as pessoas de mais idade, os idosos da família? Quem que você vai escolher? Então, essas pessoas têm que ter muita consciência, sabe? E algumas não têm. Eu ando de Uber, vejo Uber sem consciência, vejo gente ontem passando na frente do supermercado, tinham várias velhinhas aglomeradas sem máscara no caixa do supermercado. Eu já fico pensando, eu enxergo o vírus, né? E já fico imaginando ele pulando de pessoa para pessoa. Então tem que ter uma consciência mesmo e de não acreditar em qualquer coisa que recebe, consultar a fonte, vai na internet se for possível, pergunte para outras pessoas que você acha que têm mais conhecimento e que estão mais por dentro da doença, né? Tire a dúvida, não repasse a informação, porque é assim que elas viralizam, né? Um lê, às vezes nem lê tudo, né? Para ler o início, achou bacana, passa para frente. Não pensa duas vezes. E também as redes sociais têm tomado medidas de tentar filtrar isso. Mas são tantas notícias falsas que eles, mesmo com reforço de pessoas para filtrar essas notícias, tem sido quase impossível, sempre passa alguma. No início da pandemia, as nossas fake news eram importadas. Tanto é que a OMS tem lá caçadores de mitos. Então, todos os mitos que estavam lá, transmissão por picada de mosquito, enfim, foram as primeiras fake news que a gente recebeu. Vieram de fora. Agora a gente cria as nossas próprias fake news.
Então, e muitas pessoas têm coragem de mostrar o rosto, né, divulgando fake news. E eu acho que está faltando uma coisa, punição. Enquanto não punir de verdade essas pessoas, isso, a impunidade, né, gera vontade, eu acho, né? Ah, bom, vou fazer, ainda vou ficar famoso, porque vai rodar todas as redes sociais, não vai dar nada, e pronto. Tem que começar a punir realmente, porque é risco à vida das pessoas, realmente. É muito grave. Concordo. E, Viviane, a gente está encaminhando aqui para os nossos 10 minutos finais de live, mas tem duas perguntas aqui que eu acho que é bem de boa também. Eu acho que a gente até chegou a falar sobre isso, né? Como que a Mari mandou, perguntando. Acho que as duas tem muito a ver, eu vou falar as duas assim, que é sobre. Uma é sobre o uso da máscara dentro de casa, né? Ela fala assim, pediu para falar sobre o uso de máscaras mesmo dentro de casa. O que você pensa sobre isso, né? E a outra é para falar sobre as máscaras de acrílico, né? Que cobrem todo o rosto, né? Pois é, essas aí eu nem conheço, essas de acrílico, mas vamos lá. Máscara dentro de casa, não precisa. A não ser que tenha alguém positivo, que testou positivo dentro de casa, mas obviamente se ela convive com você, provavelmente você já pegou a infecção. Mesmo que ela tenha tido sintomas leves, a transmissão começa antes dos sintomas. Às vezes a gente está gripado, a gente fala assim, não, deixa eu ficar mais em casa para não transmitir a gripe. A infecção já foi transmitida antes dos primeiros sintomas. Então, quem tinha que pegar, já pegou. Então, dentro de casa não tem necessidade de máscara. O que você tem que preocupar é com o que vem para dentro da sua casa. Então, se tem amigos que querem te visitar, bom, aí esse vem de máscara e fica a 2 metros de distância, tá? E cuidado, assim, com delivery, sacolinha de supermercado, coisas que você traz da rua. Então, em casa, não precisa de máscara. Se tiver alguém doente, e você não testou positivo, mesmo tendo alguém positivo em casa, aí você tem que se proteger e a pessoa também. Então, usem máscara. Isso são casos particulares de pessoas doentes, tá? Em que naquele ambiente não tem mais ninguém positivo. E essa pessoa tem que fazer o isolamento, né? Porque ela já foi testada, tem sintomas. E toda a família tem que fazer um distanciamento até testar negativo, né? Agora, no caso em que ninguém teve sintoma, mas pode ser assintomático, você não precisa preocupar de usar máscara em casa. Eu já recebi perguntas, gente que no início da pandemia, cada um estava ficando num quarto, se auto-isolando em casa. Não precisa disso. Uma vez que vocês convivem, respiraram o mesmo ar, conversaram juntos, se vocês estão sempre juntos, se alguém se infectou, muito provavelmente você também se infectou. Então, máscara dentro de casa não precisa. Muita gente pergunta também máscara dentro do carro, né? Se o carro é seu, só você anda e seus familiares, também não precisa, a não ser que a autoridade da sua região obrigue que você use, tá? Mas em carro de aplicativo, transporte público, precisa. De preferência longe do coleguinha mais próximo, né? A outra pergunta era sobre a máscara de acrílico. De acrílico, eu também não... Eu não conheço essa, não. Como que é essa máscara de acrílico, será? Olha, eu já vi máscara de TNT com 3 camadas, algodão com 2 camadas, a cirúrgica convencional. Já vi uma, como que chama aquele coisa de mergulhador? Esqueci o nome, aquele tecido. Eu sei o que você está falando, mas eu não sei o nome também não do tecido, mas eu imagino. Pois é, mas eu acho que aquilo não deve deixar respirar, né? Porque tem que ter uma respirabilidade. O que eu posso dizer é que a máscara ideal é de algodão, de malha bem fechada. Teve um estudo que mostrou que algodão 600 fios, ou 2 camadas de chifon, esses tecidos que a gente encontra em loja de tecido, seda, 2 camadas, 3 camadas, tem uma proteção similar às máscaras cirúrgicas, tá? Então, máscara feita de camiseta de malha com 2 camadas vai te dar uma certa proteção. Mas lembrando que a máscara não é o seu escudo, né? Você não fica invencível com essa máscara. Você precisa lembrar das outras medidas, principalmente lavar as mãos, né? Mas eu vi máscara de todo jeito no mercado, umas mais bonitinhas, outras engraçadinhas, né? Já virou um acessório de moda, com carinha, enfim. O importante é que você use e que ela te proteja e que você mantenha a distância. Então, também não use máscara e fique colado com outras pessoas e se aglomere. Tente usar corretamente, substituir sempre que sentir que ela ficou úmida. O Ministério da Saúde diz a cada 2 horas. A Organização Mundial de Saúde não diz nada, ela ainda continua dizendo que quem tem que usar máscara são pessoas com sintomas. Mas as autoridades, né, de cada país resolveram o uso generalizado de máscara. Então, siga essas recomendações. Troca a cada 2 horas, ou quando sentir que ficou úmida. Você vai saber, se você é uma pessoa que fala pouco, a sua máscara não vai umedecer rápido. Você sente isso. Então, pelo menos 4 horas aí nesse caso, quando você não fala muito. Mas para quem está conversando, você vai sentir que ficou úmido,
você troca. Você tira essa máscara, você não vai jogar na bolsa direto, né? Ela pode estar contaminada e contaminar seus objetos pessoais. Então, coloca no saquinho plástico, coloca na bolsa para levar para casa, na mochila, para levar para casa para lavar. Então, você precisa aí, você vai ficar muitas horas fora de casa ou trabalhando, pelo menos 5 máscaras, né, sobressalentes. Então, é um kit máscara, kit de sobrevivência atualmente. E se você vai tirar para tomar água, se alimentar, coloque numa superfície que foi higienizada ou num saquinho que você tem próprio para isso, para ela não se contaminar com a superfície. Tem gente que ainda consegue comprar máscara descartável. Não jogue na rua, a gente está encontrando máscara para todo canto. Vai contaminar os catadores de papel, vai contaminar os funcionários da limpeza urbana. Então, se for descartar no lixo, também amarre, coloque num saquinho, escreva que é máscara, para evitar essa contaminação. A gente já está tendo contaminação ambiental de máscara em determinadas regiões. Máscara em rio, máscara em todo canto. A de tecido, a pessoa vai reutilizar. E aí tem também uma questão de como lavar, né? Bom, água e sabão. Né? Tem gente que fala que tem que deixar de molho 30 minutos em água sanitária. Não tem essa necessidade. Se sua máscara for enfeitadinha com florzinhas, ela vai ficar branca de molho na água sanitária. Então, pode deixar de molho como a gente fosse, se fosse lavar roupa mesmo, 15 minutos na água com sabão, esfrega bem, enxágua, deixa secar. Se quiser passar a ferro, passa. Se não quiser passar a ferro, não precisa passar. A água e sabão vai remover o vírus de lá, tá? Água sanitária só se você quiser muito, mas tem pessoas que são alérgicas, enxague bastante para não ficar com o cheiro da água sanitária. Assim como não exagere na água sanitária em casa, né? Porque você pode se intoxicar, é tóxico. Então, dilua, né? De acordo com o rótulo do fabricante. Então, são coisas simples. Manter a higiene básica já é suficiente. Lavar as mãos com mais frequência que o normal. Muitas pessoas descobriram agora na pandemia que não sabiam lavar a mão. E é normal também. Então, é 20 segundos, esfregando todos os cantos da mão, principalmente se chegou da rua. Ah, dentro de casa eu preciso lavar toda hora? Não, né? Use o bom senso. Se você, a não ser que você tocou alguma coisa que veio de fora, está dentro de casa, vírus não tem asinha e ele não vem voando. Não existe essa possibilidade, tá? Mesmo que exista potencialmente a transmissão pelo ar, a transmissão por aerossol, que são as microgotículas, ela não vai percorrer quilômetros e chegar na sua casa. Sim. Ambientes fechados, públicos, evite. Sempre circulação de ar, porque isso dissipa as gotículas e dissipa o vírus. Então, essas são as medidas eficazes. Agora, tipo de máscara, eu já vi tanto. Entrei no Mercado Livre outro dia e falei, gente, tem máscara de todo jeito. Essa já é aquilo que eu não conheço, mas deve funcionar. Eu só não sei se respira bem. Eu não gosto de máscara, incomoda, esquenta, embaça o óculos, tudo aquilo que todo mundo já sabe, mas elas minimizam o risco. Mas tem que usar. Aqui em casa também a gente tava com um pouco de paranoia, negócio de lavar tudo, né? Mas, enfim, né? Eu acho que a explicação que você deu, principalmente essa questão da higiene, assim, deu uma clareada para muita gente que estava em dúvida, né? Sobre isso. E finalizando também, já chegando no final da live aqui, né? Pelo menos eu gostaria de te agradecer muito por ter topado, né? Por ter participado, né? Dizer que ela vai ficar salva, né? E agradecer a galera que participou da semana da live aqui, né? Do Pente, o João, né? A Andresa, a Fatines. Muito bacana. Continuem, né? Com essas iniciativas. E mais uma vez, muito obrigado, Viviane. Obrigado pra galera que compareceu. Obrigada a você. Que vem assistir, né? Só força, obrigado. E é isso, né? Obrigado pra galera do Juventude Negra Política por ter me chamado também, né? Pra poder ser anfitrião, né? Nessa live, enfim. Só agradecer. Muito obrigado, Viviane. Um prazer ter falado com você, né? Prazer foi meu. Obrigada. Tchau. Tchau para todos. Boa noite. Boa sexta. Boa noite. Tchau. Tchau.